sua jubilação, Faculdade de Ciências e Vice-Reitoria Correspondência Particular, Faculdade de Ciências e Vice-Reitoria Correspondência Particular. Para mim foi muito importante ter acesso ao currículo vitae do professor Rodrigo Sarmento de Beires, feito pelo próprio, porque me permitiu partir de uma base segura de informação que não estava sujeita aos erros que normalmente quem escreve sobre outras pessoas e não tem estes documentos na frente, às vezes comete. E foi a partir deste currículo vitae que efetivamente se passou para, ou se passou para a parte de organização da exposição propriamente dita, que vai constar de 4 blocos fundamentais. 1917, o ano de todos os começos, porque foi um começo para a Universidade do Porto, não em termos de aulas, porque ela já estava fundada desde 1911, mas o começo da sua legitimação, da sua, digamos assim, da sua prova de capacidade de construir saberes, de se internacionalizar, etc. Portanto, um doutoramento que abriu o caminho depois aos milhares de doutoramentos que, entretanto, têm tido lugar ao longo destes 100 anos na Universidade do Porto. Em 1917 foi também o ano do casamento do professor Sarmento de Beires. Em 1917, isto mostra-nos uma capacidade, não está no currículo esta parte, mas mostra-nos uma capacidade extraordinária de sobrevivência na adversidade, porque ele doutora-se em junho de 1917, depois casa imediatamente em 15 de agosto de 1917, à espiada ao menu de casamento, a 15 de agosto, e sobretudo a estes desenhos que são engraçadíssimos. Os grafismos da altura, de há 100 anos atrás, são muito curiosos. E depois, virando, as pessoas assinavam, marcando a presença, e era uma recordação dos noivos, não é? Os noivos aqui assinaram em primeiro lugar e depois os convidados, alguns assinando de lado, como podiam. Portanto, doutora-se em junho, casa em setembro, casa em agosto, perdão, e quando regressa tinha a carta de mobilização para ir para a frente de batalha, integrado no Corpo Expedicionário Português, e parte em setembro. Esta é uma fotografia do professor Sarmento de Beires em vésperas de partir para a guerra, já vestido militar, com a sigla CAP, portanto Corpo de Artilharia Pesada, em setembro de 1917, que é quando ele embarca em Lisboa. A mulher vai levá-lo para se despedir dele, quando ele embarca para a guerra. Esta é uma caneca que ele trouxe como recordação da sua estadia em Horsham, onde foi, durante o curto tempo que esteve, no fundo, na guerra, foi fazer formação ao campo militar inglês de Horsham, e de lá trouxe esta canequita gravada. É engraçado porque a pega é à esquerda, isto mostra que são aqueles hábitos ingleses que conduzem também do outro lado. Não é possível pegar nisto do lado direito, porque é para pegar do lado esquerdo, não é? E isto mostra a recordação da guerra, e o que é interessante é que quando ele fica doente, há uma declaração na qual se registra que ele deve ser, apesar de tudo, promovido mal haja oportunidade. Portanto, ele dá baixa ao serviço militar por pneumonia, tuberculose pulmonar incipiente, mas é promovido no final do mesmo mês. Aliás, este documento de 1917, cuja caligrafia é um bocadinho estranha para nós hoje, mas diz educado num meio militar, porque ele frequentou o colégio militar, não foi para este oficial completamente estranho o serviço militar a que foi chamado excessivamente brioso, facilmente adquiriu os conhecimentos da sua arma, desempenhando com todo o zelo, dedicação e à vontade. Matemático distintíssimo, o seu lugar será ao lado
dos balísticos, onde sempre se distinguirá. Portanto, é o ano de todos os começos, isto é o ano do começo da vida cívica, é o ano de começo da vida profissional, é o ano de começo da vida familiar e, efetivamente, não foi fácil um começo tão atribulado, não é? O segundo painel intitula-se Trajetórias. Este segundo painel trata efetivamente da trajetória da vida do professor Sarmento de Beires, depois de ter sido aluno do primeiro curso da Universidade do Porto, criado em 1911. Rodrigo Sarmento de Beires, aluno da Universidade do Porto, mais uma vez se mostra que desde aluno ele já era atraído pela mecânica racional, exercícios de mecânica cinemática, estática, etc. Ele fará, como se sabe então, o primeiro doutoramento em 1917 e é isso que estamos a celebrar, é esse primeiro doutoramento que vai dar lugar depois à tal afirmação e ao prestígio da Universidade do Porto, quer no resto do país, quer também no estrangeiro, e existe aqui a carta de doutoramento e a tese de doutoramento, Teoria Geral das Cáusticas por Reflexão, que é a tese de doutoramento. E a primeira eu posso abrir para ver à memória de meus pais e depois à memória da minha segunda mãe, Dona Amélia de Beires. E temos aqui aquilo que eu considero um bocado a joia da coroa desta exposição, que é a carta de doutoramento de Rodrigo Sarmento de Beires, que é a primeira carta de doutoramento passada pela Universidade do Porto, com o lacre que tem, digamos assim, as insígnias da universidade, tem a tampa da caixa, tem, curiosamente, um R e um B, de Rodrigo Beires, e o curioso é que o chanceler, na altura, era Leonardo Coimbra. Portanto, esta carta tem muito interesse por ser a primeira, mas por estar também associada a uma série de nomes muito marcantes para a Universidade do Porto e para a cidade do Porto, como foi, por exemplo, Leonardo Coimbra. Depois deste doutoramento, o professor Sarmento de Beires sentiu necessidade de desenvolver e consolidar formação em engenharia. E, portanto, pede autorização à Universidade para se ausentar para Liege, que era na altura para o Instituto Montefiore em Liege, que era na altura digamos assim, um dos centros de estudo de engenharia mais conceituados da Europa, mas pede isto sem qualquer tipo de dispêndio para o Estado. Portanto, assume a sua própria missão de estudo, portanto, assume-a economicamente e pede licença à Universidade, que a concede. E em Liege ele está então até 1922. Ele quis fazer um estágio numa das empresas mais conceituadas da Bélgica, que é as Aciéries d'Angleur, e é interessante ter encontrado naquilo que havia no espólio da família uma carta dirigida ao Sr. Reitor da Universidade do Porto em 1922 pelo professor Luís Udaus, que foi um matemático brilhante, e diz que é do conhecimento de Vossa Excelência que o requerente foi um aluno notavelmente distinto da Faculdade de Ciências e entendo ser justo deferir como pede, permitindo-lhe completar com o tirocínio prático o curso teórico da Universidade de Liege, no qual sustentou os créditos de aluno muito distinto conquistados nesta faculdade. E é assim que ele faz uns meses de estágio, digamos assim, nas Aciéries d'Angleur, onde, curiosamente, depois aparece uma correspondência de agradecimento ao professor Sarmento de Beires, porque diz, nos accomplissons une tâche, portanto, nós cumprimos uma tarefa que é das mais agradáveis de realizar, de ter a honra de vos agradecer as lições de eletricidade que teve a gentileza de dar gratuitamente aos antigos combatentes da nossa Federação. Portanto, deu gratuitamente em Liege também aulas de eletricidade a alunos de lá, ele que ainda por cima tinha pedido para se ausentar sem qualquer tipo de dispêndio para o Estado. Este é o livro de registros dos doutoramentos da Universidade do Porto. Só tenho o registro destes, entre 1917 e 1931.
Aníbal Cipião Gomes de Carvalho é um nome também muito conhecido, e o professor Sarmento de Beires inaugura esse livro de registros de doutoramento por ser o primeiro doutoramento da Universidade do Porto. Por exemplo, da tomada de posse como vice-reitor, está aqui digitalizado. E o que é muito interessante é que as pessoas, pelos vistos, podiam todas assinar este registro, porque estão aqui registros de familiares, de amigos. É muito engraçado, não está também a professora Maria Helena Rocha Pereira, que não é da Universidade do Porto, e é muito interessante ver a quantidade de pessoas que não pertencem à universidade. Por exemplo, a filha do professor, Maria Sofia Braga de Beires, está aqui, Maria José Braga de Beires, a mesma coisa, as filhas do professor, mas também temos aqui da professora Rocha Pereira, Maria Helena da Rocha Pereira, que não é da Universidade do Porto, mas todos eles assinam esta tomada de posse de vice-reitor. É interessante verificar isso. Em 1965, por fazer 70 anos, o professor Sarmento de Beires deu a sua última aula em junho, justamente neste edifício onde vai decorrer a exposição, no Anfiteatro Nobre, absolutamente repleto, e aqui se vê o quadro com os desenhos que o tornaram célebre entre os alunos, absolutamente perfeitos, um quadro que ele preenchia começando no canto superior esquerdo e terminava a aula no canto inferior direito do quadro. Eram umas aulas muito teatrais nesse sentido, e depois alguns telegramas que as pessoas que não puderam vir lhe enviaram no dia da jubilação, como por exemplo da professora Maria Helena Rocha Pereira, que faleceu há pouco tempo, da Universidade de Coimbra, do engenheiro Edgar Cardoso, que foi aluno do professor Sarmento de Beires, portanto reconhecido aluno, cumprimento ao seu querido professor, do professor Pacheco de Amorim, que era quem dava em Coimbra a cadeira de mecânica racional, e que no fundo acabava por passar a mecânica racional a maior parte dos alunos da Universidade do Porto, que para lá iam no terceiro ano, com receio de reprovarem na mecânica racional ao professor Sarmento de Beires. Duarte da Costa Pereira, um dileto aluno e depois futuro colega. Temos também do Luís de Pina, do professor Antão de Almeida Garrett de Medicina, o António Guilherme Rica, e outros telegramas, como a doutora Assunção e Jorge Jardim Gonçalves e variadíssimos outros. Ele embarca em Lisboa, a mulher vai levá-lo para se despedir dele, quando ele embarca para a guerra. Aqui é a mulher do professor. Aqui é uma fotografia quando eles fazem 40 anos de casamento. Ainda há outra que não está ainda aqui exposta, porque estamos em montagem, não é? Há outra das bodas de ouro. Aqui são os filhos e os genros, no dia em que ele fez as bodas de ouro. Portanto, isto é no dia das bodas de ouro do professor Rodrigo Sarmento de Beires, em que tem os 32 netos, 2 filhas grávidas, 34, e 2 netos ainda nascerão a seguir. Portanto, ele teve 36 netos. E chegando em 1923, ele continua a sua missão aqui na Universidade do Porto como docente, sempre a lecionar as mais variadas cadeiras, mas nesse mesmo ano é admitido como engenheiro na Central de Massarelos, rapidamente passa a engenheiro-chefe da Central de Massarelos, numa altura fundamental para a cidade do Porto. É porque nessa altura havia imensa dificuldade em adquirir, no pós-guerra, havia imensa dificuldade em adquirir carvão ao estrangeiro, porque o carvão estrangeiro era muito bom, mas era 4 vezes mais caro que o carvão português, e o professor Sarmento de Beires, posteriormente, convidou também o professor Correia de Barros e o engenheiro Carlos Braga para constituírem equipa com ele, e nessa altura a Central de Massarelos conhece um desenvolvimento extraordinário, porque consegue efetivamente produzir a partir do carvão das minas de São Pedro da Cova, que era um carvão muito problemático, porque tinha efetivamente
cerca de 45% de cinzas, era muito difícil retirar energia a partir daquele carvão já com 45% de cinzas, e eles conseguem umas máquinas e umas estratégias que rentabilizam imenso esse carvão, de modo a que quando o Presidente da República vem visitar a Central de Massarelos, tece louvores à gestão da central, porque durante esse período não só foi possível produzir energia para fazer andar os carros elétricos aqui da cidade do Porto, como ainda da energia excedentária alimentar a cidade do Porto com eletricidade. E isto é um grande feito, não é? Este circuito de memórias é muitíssimo interessante de reconstituir, e eu penso que uma instituição como a Universidade do Porto deveria apostar imenso nestas memórias, sobretudo neste ciclo dos centenários e das comemorações. É muito importante que a Universidade já tenha uma página no Cigarra dedicada à memória, mas é necessário mais digitalizações, mais identificações de quem são as pessoas que estão representadas nas fotografias, sob pena de perdermos um passado que, desaparecidas as pessoas, não se poderá mais reconstituir.